Olá, pessoal! Nesse vídeo nós vamos falar do sono dos adolescentes. Vou falar por que eles dormem tão tarde, quais são os impactos que isso acaba trazendo para a saúde deles e o que as famílias podem fazer para melhorar toda essa situação. Eu sou a doutora Cristiane Formoso dos Santos, eu sou pediatra e médica do sono, e se você quiser saber mais sobre esse assunto, é só continuar aqui no vídeo. Bom, todo mundo tem em casa aquele adolescente que adora dormir super tarde e tem uma dificuldade danada para acordar pela manhã. É ou não é? Por que isso acontece? Bom, para começar, existe uma explicação fisiológica para isso. Todo mundo aí já ouviu falar da tal da melatonina. A melatonina é um hormônio que nós secretamos para sinalizar o momento de ir dormir. Ela é secretada a partir do momento em que está escuro. Mas não é só isso. Se a gente tiver uma luz, a gente não vai conseguir secretar, né, a melatonina, porque a gente já vê um dos problemas, que é a questão dessas gerações mais novas ficarem muito grudadas nas telas, principalmente aí nos celulares. Mas, além disso, nós temos também uma questão de ritmo interno. E o ritmo interno na adolescência acaba se modificando e a secreção da melatonina passa a acontecer uma hora mais tarde. Além disso, existe uma interação com as nossas preferências para dormir mais tarde, acordar mais tarde, dormir mais cedo, acordar mais cedo, ou não ter preferência por uma coisa ou por outra. Então, quem dorme mais tarde, acorda mais tarde, é chamado de vespertino. Quem dorme mais cedo e acorda mais cedo é o matutino. Quem não tem preferência por uma coisa ou por outra é o indiferente. Todos nós vamos ter essa mudança da secreção da melatonina para uma hora mais tarde, quando chega a adolescência. Quem era matutino provavelmente vai passar a ser indiferente, porque a melatonina vai vir mais tarde. O indiferente provavelmente vai virar vespertino. E o vespertino vai virar mais vespertino ainda. E quando que isso vai voltar para o horário de secreção de antes da puberdade, a gente voltar a ter matutino indiferente e vespertino como a gente tinha ali nos anos escolares, por volta dos 20 anos. Então, sim, o adolescente ele já tem essa tendência a dormir mais tarde. Outra coisa importante, pouco falada, é que ao longo da nossa vida, a gente vai reduzindo a necessidade de sono. Mas, no começo da puberdade, a gente tem um aumento da necessidade de sono, mais ou menos uma hora. Então, a variabilidade de necessidade de sono acontece de pessoa para pessoa. A gente tem uma faixa de normalidade por faixa etária, mas aquela criança que estava precisando ali de 10 horas de sono entrou em puberdade, vai precisar de 11. Ela precisava de 9, entrou em puberdade, vai precisar de 10. Mas a gente sabe que no dia a dia isso acaba não acontecendo muitas vezes. Acaba tendo realmente essa redução. E a partir da puberdade a gente tem uma redução abrupta das horas de sono. Por quê? Além dessa questão da secreção da melatonina vir mais tarde e a criança ou adolescente realmente não conseguir dormir mais cedo, tem as pressões sociais. Essas pressões sociais pode ser por agenda, seja porque ele precisa trabalhar de dia e estudar de noite, seja porque tem uma agenda praticamente de um executivo prestes a ter um burnout, ele vai para a escola de manhã e à tarde ele tem reforço, porque não está dormindo direito, ele tem futebol ou balé, luta, inglês, informática, terapia, blá, 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 e ele não tem tempo de fazer as coisas como ele quer fazer. E a gente ainda tem uma outra coisa, que é essa questão da ligação muito importante das gerações mais novas com as telas.
Então, esses adolescentes, eles vão ficar muito tempo em redes sociais, em streamings, e aí a luz dessa tela vai fazer com que a produção da melatonina vai ficando cada vez para mais tarde. Esse adolescente dormiu tarde, acordou cedo, porque as nossas escolas, os adolescentes estudam pela manhã, e aí ele não dormiu tudo que ele precisava dormir. Ele acorda meio. Você vai tentar acordar, é uma dificuldade tremenda. Quando você acorda, ele tá de mau humor, ele parece que tá ali, mas não tá ali. Ele vai para a escola, ele meio que tá de corpo presente, mas se ele não adormece na aula, que muitas vezes a gente sabe que acontece, ele não tá conseguindo prestar atenção. Ele não prestou atenção, a lição não foi assimilada. Chega em casa, almoça, depois do almoço a gente tem o chamado efeito feijoada, que é uma questão fisiológica, onde a gente já tem uma predisposição maior a dormir. Se você comeu mais, você tem esse efeito ainda mais potencializado, e aí ele capota. Ao invés de fazer um cochilo de 30 a 40 minutos, ele dorme 1 hora, 2 horas, 3 horas. Por quê? Porque ele não está dormindo direito de noite. E aí, quando chega 10 horas da noite, ele não tem sono. E ele não tem sono, ele vai ficar nas redes sociais. E aí, o ciclo vai começar todo de novo. Cris, mas você acabou de falar que é fisiológico. Não, se é fisiológico, não precisa fazer nada, é assim, vai passar. Vai passar, mas a gente já viu que tem um monte de coisas aí no meio do caminho que está potencializando isso. Esse adolescente que dorme mais tarde, ele muitas vezes está privado de sono e dormir menos do que o esperado já é ruim, e dormir em horários não adequados também é ruim. Porque para a gente dormir, a gente tem 3 componentes. O acúmulo de sono, que está atrapalhado no adolescente, aí porque ele acaba perdendo esse acúmulo de sono nessas sonecas super prolongadas da tarde. A variação circadiana de claro e escuro, que acaba sendo atrapalhado pela exposição às telas. E a gente tem o nosso ritmo interno. Essas 3 coisas, elas têm que estar alinhadas. Se elas não estão alinhadas, o sono não vai ser um sono de boa qualidade. E o que vai acontecer se esse sono não for de boa qualidade? Primeiro, prejuízo no aprendizado. Ele chegou meio. Não vai prestar atenção. Quando ele for repassar a lição em casa, vai ser difícil, porque ele não tem muita ideia do que já foi falado em sala de aula. O trabalho vai ser maior. Não dormiu bem, a gente vai ter, além do prejuízo da atenção, atrapalhar estruturas do sono que favorecem a gente aprender no dia seguinte. Não dormiu bem, a gente não consegue passar pelos estágios do sono que vão consolidar a memória. E é importante que a gente faça isso no momento certo. Aquele sono que aconteceu na parte da tarde, ele não vai conseguir consolidar a memória tão bem quanto aquele que acontece logo depois à noite. Além disso, durante o sono, nós temos a regulação de vários hormônios, da pressão arterial, da nossa capacidade de lidar com o açúcar no sangue, com a gordura no sangue. Resultado, essa pessoa que não dormiu bem, isso independe se é uma criança, um adolescente ou um adulto, vai ter risco aumentado de ter pressão alta, maior risco de diabetes, alterações nos hormônios da tireoide, alterações nos hormônios de fome e saciedade, fazendo com que eu tenha mais fome, menos saciedade, tendo que comer mais para matar aquela fome que já é maior, e tudo isso vai resultar num aumento de peso. O aumento do peso vai facilitar com que eu tenha pressão alta, diabetes, aumento do colesterol, apneia do sono. A apneia do sono prejudica a qualidade do meu sono e aí eu entro num ciclo vicioso onde essas coisas vão se retroalimentando. E o que as famílias podem fazer para ajudar os adolescentes a sair desse ciclo vicioso tão terrível? Em primeiro lugar, conversar com eles a respeito dessas alterações todas que acontecem. Em segundo lugar, não fazer com que essas coisas que potencializam o sono acontecer mais tarde acabem acontecendo. Então, dá uma olhada na agenda. O que você pode tirar? O que não é essencial? O que ele pode ter de horário livre durante o dia? Telas.
Telas não devem entrar nos quartos. Um outro estudo mostra para gente que a cada tela no quarto, 20 minutos a menos de sono ocorre por dia. Em uma semana, uma tela já rouba mais de uma hora. Mais de uma tela, isso vai acumulando mais ainda. Então, combinar que vai ter uma estação de carregamento que vai ser da cozinha, por exemplo. Todo mundo vai colocar celulares, tablets, todas as coisas para carregar lá. Uma hora antes do horário ideal de sono, desliga essas telas, coloca lá na estação de carregamento. E inicialmente as famílias vão ter que atuar para não deixar essas sonecas, que são na verdade ciclos de sono acontecendo por 1 hora, 2 horas, 3 horas, acontecerem ali durante a tarde. Então, um cochilo, ele vai permitir com que você entre nos estágios mais leves de sono. Eles vão variar de 20 a 40 minutos. Mais do que isso, você já começa a entrar nos outros ciclos de sono e isso atrapalha o sono noturno. E se você está fazendo 1 hora de sono, 2 horas de sono, 3 horas, como muitas vezes a gente vê nos adolescentes, você está impedindo que esse adolescente consiga dormir durante a noite. E aí a gente já viu que, se a gente não tiver os 3 mecanismos alinhados, o sono não vai fazer o seu papel de forma adequada. Eu espero que com esse vídeo tenha ajudado a entender um pouquinho melhor o que acontece no sono nos adolescentes e te dado algumas dicas do que você pode fazer para ajudar a melhorar o sono das pessoas aí na sua casa.